O Inter decidiu largar o gauchão, mesmo estando classificado para as quartas de final do Campeonato Estadual. E isso quem deixou claro foi o técnico Paulo Pesolano, após essa vitória contra o Caxias nesse sábado. Em entrevista após a partida, ele falou sobre o Campeonato Gaúcho e também sobre o Campeonato Brasileiro e revelou que o planejamento, embora o Inter esteja nas quartas de final do Gauchão, não mudou. Que ele vai colocar a gurizada para jogar. Esse time cheio de guris, como ele fez na maior parte do campeonato estadual. E acrescentou que, além dos guris, vai colocar ali um ou outro jogador que precisa de maior rodagem, que precisa de mais minutagem em campo. E o Pesolano ainda revelou que a cobrança pelo Grenal era muito grande, que por isso ele colocou o time 100% em campo, ou seja, o time hoje visto como titular. E que na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, alguns jogadores sentiram desgaste e que precisaram ser poupados, jogar menos minutos e que isso acabou acarretando prejuízos para o Internacional. Então que a partir de agora o maior foco, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então, embora o Internacional esteja classificado para o mata-mata do Gauchão, para as quartas do Gauchão, queira sim defender o seu título vencido no ano passado, a prioridade é 100% Brasileirão. O Pesolano deixou claro que vai seguir colocando gurizada, vai seguir mesclando o time no Campeonato Gaúcho, mesmo estando já numa fase mais final, numa fase de mata-mata. E quem também abriu o coração foi o Gustavo Prado, autor do gol colorado da vitória do Internacional contra o Caxias. Na entrevista após o jogo, ele ressaltou a importância desse gol e disse que é sim muito importante para ele retomar a confiança e voltar a receber mais oportunidades. E quem acompanha o canal aqui diariamente sabe, eu já conversei com vocês, de que o Gustavo Prado é visto internamente nesse momento como uma grande decepção, porque o Inter esperava que ele fosse aproveitar esse time mais mesclado, com mais gurizada do Campeonato Gaúcho, e ao mesmo tempo com adversários mais fracos, para mostrar o seu futebol, realmente para mostrar mais confiança, para acabar ganhando mais oportunidades e valorizando essas oportunidades. Mas não foi o que aconteceu. Mas agora ele está dizendo, olha, eu fiz esse gol e espero receber mais oportunidades, espero receber mais rodagem. Ou seja, o guri está aí pedindo passagem. Vamos ver se vai aproveitar. E o Alejandro, novo reforço do Internacional, será mesmo que enfrenta problema de peso durante toda a carreira? Quem falou isso foi o Maurício Saraiva. Vamos conversar melhor sobre essa situação. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. É colorado ou colorada, gosta sempre muito bem informado? Clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações do sininho, aperta nele para não perder absolutamente nada. E claro, deixa o teu like. E se está assistindo esse vídeo através do celular, pode aparecer a opção Hype ou Hypar, botãozinho aqui embaixo. Aperta nela, é gratuita e tu me ajuda demais. E também me segue nas outras redes sociais, tem vídeos curtos diários, coisa de 1 minuto e meio, com tudo que tu precisa saber. Todos os links estão aqui na descrição. Bom, seguindo, Maurício Saraiva, do Grupo RBS, todo mundo conhece, comentou a contratação do Alejandro pelo Internacional. E começou elogiando, dizendo que é o atacante que sabe fazer gols. Mas ele também disse o seguinte, eu vou ler para vocês. É a jarra meio cheia, jarra meio vazia. Ele passou toda a carreira brigando com a balança. Não como Walter, não como Mikael, aquele que o Inter trouxe e não conseguiu jogar. Mas o suficiente para que volta e meia ele não conseguisse render porque ficava pesado demais, lento demais. E olha, torcedor colorado, eu não tenho outra maneira de falar isso, alguma maneira mais rebuscada. Isso é mentira. Ponto. Não tem muito o que falar, é mentira. E tu mesmo pode pesquisar. Abre aí o teu navegador, procura no Google Alejandro problema de peso ou Alejandro acima do peso, qualquer coisa referente a isso. Não há nenhuma, repito, nenhuma informação em relação a isso em lugar nenhum. Nem em sites brasileiros, nem em sites russos, ele estava no CSKA lá da Rússia, agora por último. Não tem em lugar nenhum.
A única coisa que fala sobre o Alejandro e peso foi uma declaração dele em 2024, onde ele falou sobre o peso de ter perdido um pênalti no Campeonato Baiano. Só eu sinceramente não sei de onde o Saraiva tira essas coisas, assim como ele falou do Fernando, quando o Fernando foi contratado, e eu desmenti também aqui no canal, trazendo dados, comparações e tudo mais, quando ele disse que o Fernando era um jogador mais violento, mais faltoso, que dava muito bico, que também na época eu não sei de onde ele tirou isso, mas depois foi obrigado até a pedir desculpas. E agora fala uma coisa dessas no maior veículo de comunicação do estado, num dos maiores veículos de comunicação do Brasil, e o torcedor que não vai atrás, que não vai pesquisar, acaba acreditando e acaba achando que realmente o Internacional pode ter trazido o jogador com problema. Torcedor colorado, isto é mentira. Não há nada, não há sequer um fundo de verdade em relação a isso. O Alejandro, em toda a sua carreira, não teve problemas com peso. Ainda mais durante toda a sua carreira, que foi o que o Saraiva disse, que para mim é algo ainda mais absurdo. Então, caso tu esteja vendo algum colorado repercutindo isso, falando como se fosse verdade, passa esse vídeo para ele e diz para ele pesquisar também, que vai ver que nunca existiu isso. Mas agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Tu acha que o Inter acerta em não priorizar o Campeonato Gaúcho, em seguir dando rodagem para a gurizada, mesmo nessa fase mais final, nessa fase de mata-mata? E se não vencer o Gauchão, há motivo para crise início de ano? Não há? Vamos trocar aquela ideia por aqui. A gente sabe como funciona o futebol gaúcho. A gente já viu muitas vezes o Inter entrando numa crise início de ano simplesmente porque não venceu o Gauchão. Então eu quero saber a tua opinião por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.